Santo António de Val de Poldros, Serra da Peneda, Alto Minho. A 1100 metros de altitude, na Serra da Peneda, Val de Poldros tem uma paisagem assombrosa. Os cavalos selvagens que deram o nome a este lugar continuam por aqui. As pessoas não. Val de Poldros tem hoje um único habitante permanente. O abandono deste povoado tem as suas vantagens. Se não fosse esse abandono, provavelmente já não existiria nenhuma destas construções. Parecem abrigos rudimentares, não é? Pois saiba que a sua arquitetura é muito mais complexa do que parece. A sua origem remonta possivelmente a milhares de anos. E são estas cardenhas, esta branda, testemunhos de modos de vida singulares que persistiram, imagino, até ao início deste milénio. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. Manel Teixeira, que construções são estas? Estas construções são chamadas cardanhas, que até o século XXI, até o princípio dos anos 2000, ainda foram utilizadas no sistema de transumância que funcionava da seguinte maneira: as populações de povoações mais abaixo, no final de maio, princípio de junho, quando começava a aquecer e o pasto começava a rarear, traziam o gado para aqui, onde permaneciam durante os meses de verão, regressando depois no final de setembro novamente para baixo. Estas cardanhas, algumas delas, como estamos a ver esta mais pequenina, era só para gado. Outras, como esta que já vamos ver, têm 2 pisos e então a parte inferior, o piso de baixo, era para o gado, o piso superior era onde dormia o chamado brandeiro, que era quem vinha acompanhar o gado e permanecia aqui durante aqueles meses de verão. Então, se bem compreendo, a cardanha é cada uma destas construções. Exatamente. A branda é o conjunto Exatamente. das construções. Portanto, estamos numa zona onde existe uma branda, aqui Exatamente. no topo da Serra da Peneda. Exato. Portanto, o aglomerado em si é a branda. As construções aqui chamam-se cardanhas e há outros locais que têm outros nomes locais, portanto os nomes vão variando, mas o tipo de construção é essencialmente o mesmo. Portanto, construções que se chama de pedra seca, isto é, que não tem argamassa a juntar as pedras, portanto as pedras são simplesmente sobrepostas, e com cobertura, este tipo de cobertura também de pedra, que se chama de falsa cúpula. Abrigo de pessoas. Abrigo e habitação, de facto, durante uns meses. Durante os meses de verão. De verão. Eu ainda falei com uma senhora que foi brandeira aqui, que dormiu naquela cardanha, É incrível. que aqui era onde guardava o carro depois.
Manel, isto é muito mais alto por dentro do que parece visto de fora. É de facto, e temos de ter em consideração que o piso, o chão em que estamos, está mais elevado do que era originalmente. Nós estamos no piso que era destinado aos animais, por onde entramos. Aqui Portanto, nós entramos pela porta dos animais. Exatamente, que rebaixava uns 30 centímetros, que era o espaço em que se punha o tojo para fazer a cama dos animais. Portanto, nós estamos sensivelmente 40, 50 centímetros acima do piso original. O que quer dizer que esta altura ainda era maior. Mas é preciso também ter em consideração que nós, de facto, estamos a ver o espaço correspondente a 2 pisos. O piso onde estavam os animais e havia depois o piso que servia de habitação ao brandeiro. E aqui as temos pessoas a entrada entravam por aqui. Por esta porta. Por outro lado, há outros factos que fazem com que a percepção interior seja diferente da exterior. Porque se reparar, as primeiras fiadas, e aqui percebe-se muito bem a estrutura da falsa cúpula, portanto estas lajes que se vão sobrepondo e vão fechando o espaço, elas são mais largas em baixo do que em cima. Portanto, isto aumenta também um pouco a perspectiva da visão interior, o que faz com que eu tenha esta espacialidade, que eu acho extraordinária, destas construções. Aqui podemos também ver a pedra da lareira, portanto, que normalmente estava na parede da porta, e aqui o nicho que servia de apoio à lareira, onde se punham os utensílios, os instrumentos. Os pavimentos eram de pedra, a cobertura era de pedra, a madeira era um bem raro aqui na montanha, e há descrições em que as portas eram elas mesmo de pedra. Não sei muito bem, nunca vi evidência nenhuma. Nós ainda vemos aqui os orifícios onde a porta rodava, temos aqui os orifícios onde entravam as trancas, temos ainda os batentes. Aqui, a certa altura, terá havido certamente uma porta de madeira. De madeira. A certa altura. Agora, mas no anterior. início não sabemos se não seria tapada esta entrada com uma laje. Há referências a isso. A dimensão destas entradas pode levar-nos a pensar várias coisas. Ou as pessoas, enfim, há 1000 anos atrás, já vamos falar da datação possível das cardanhas, eram muito mais baixas do que são hoje, ou simplesmente isto era uma estratégia de proteger este abrigo do frio, mas sobretudo do calor, visto que eles vinham para cá no verão. São ambas as razões. Eu acredito que as pessoas fossem mais baixas, de menor estatura, e acredito que fosse de facto um mecanismo de proteção contra as intempéries, contra o calor neste caso, contra a entrada dos bichos, enfim. Estas paredes são paredes duplas, por razões construtivas, e se reparar a dimensão das pedras interiores são muito mais pequenas do que as de fora. Portanto, as pedras de fora são estruturais, digamos assim. Estas também têm uma função estrutural, mas é uma função dupla parede, tal como hoje temos paredes duplas, no fim de contas. E vê-se isso pela dimensão das pedras, que é completamente diferente por dentro e por fora. Ou seja, mais uma vez, uma forma construtiva de clara proteção, para já de robustez, não é? E depois de clara proteção relativamente ao clima. E de conforto. E de conforto, Exato, ao clima que se sentia claro. lá fora. Sim, sim. Isto servia de abrigo, de habitação, mais propriamente, como o Manel já disse, durante 5 meses. Às 4 da manhã levavam o gado para o monte, quando ainda não fazia calor, que bastava até começar o sol a levantar-se e a começar a aquecer. Assim, 10, 11 da manhã o gado recolhia, portanto, e fechava-se a porta, e há descrições de que fechavam todas as frinchazinhas que porventura houvesse para as moscas não entrarem, para não incomodarem o gado. Depois saía novamente, quando o sol começava a declinar um pouco, pelas 4 da tarde, que seja, ou 5, saía novamente o gado, que ia para o monte, era novamente recolhido ao pôr do sol, onde então se fazia a ordenha, e pronto, e recomeçava o ciclo. As cardanhas eram muitas, havia guardas, pastores, como disse, em várias delas, e, portanto era um isolamento relativo, e por vezes também não estavam sozinhos, vinham 2 membros da família. Por outro lado,
Esta branda não era utilizada apenas para o gado pastar no verão. Fazia-se cultivo de centeio, fazia-se cultivo de batata e fazia-se o cultivo do feno, que depois era recolhido para o gado comer durante o inverno. Portanto, de facto, uma economia agrícola muito bem pensada. Sim, estreitamente articulada com o território e com as condições físicas. Existem cardanhas e, portanto, brandas, que são, como já vimos, conjuntos de cardanhas, um pouco por toda a Europa. Construções com outros nomes, que obviamente noutros sítios chamarão outras coisas, e isoladas, abrigos isolados de montanha ou em grupos, portanto a lógica não será esta da transumância, mas de facto construções desta família, desta tipologia, de pedra inteiramente, pedra seca, falsa cúpula, existe por toda a Europa, literalmente. Portanto, Portugal, Espanha, França, Itália, Irlanda, Eslovénia, a Grécia. Sempre em montanha. Habitualmente em zonas de montanha, sim, e associadas a pastorícia. Essa é uma característica que podemos dizer que é comum a todas elas. E em muitos desses locais, as brandas, que lá, como diz o Manel, se chamarão de outra maneira, Exato. Qualquer, dependendo do território, são protegidas como património. Haverá várias situações, mas o que é facto é que existem muitas construções deste género que estão protegidas, e um caso curioso é que existem associações de estudo, associações europeias de estudo, e que fazem tours, portanto percursos, e se for ver no mapa dos membros desses grupos e nos mapas em que estão representados onde é que existem estes tipos de construções, Portugal está em branco, é como se não existisse. Ao que sei, a única pessoa que publicou um livro sobre estas construções, e concretamente neste território, Santo António de Valdepoldros, foi o Manuel Teixeira. Sobre Valdepoldros, sim. Pode-se dizer que é o único. Esta é a branda mais significativa deste território, ou seja, é o conjunto de cardanhas mais numeroso. Para além disso, eu diria que de todos estes exemplos em Portugal, vamos restringir ao caso português, este tipo de construção está bastante documentado pelo Veiga de Oliveira. São os exemplos mais perfeitos em termos construtivos. Portanto, as outras são todas muito mais toscas, chamemos-lhe assim. Estas são as mais elaboradas, e esta serve de exemplo. Por exemplo, esta relação que existe, esta diferença bastante marcada entre a parede e a cobertura, marcada por esta cornija, é qualquer coisa que nas outras não existe. A parede continua-se depois para a falsa cúpula, portanto é muito menos elaborada arquitetonicamente do que as daqui de Valdepoldros. De quando é que são estas construções? Verdadeiramente ninguém sabe. As primeiras referências escritas que existem a Valdepoldros são do século XII e do século XIII, quando este território fazia parte dos domínios do convento de Paderne. E nesses documentos escritos, portanto, havia foreiros aqui, moradores, são referidos o termo moradores, e Valdepoldros é referido como aldeia. Portanto, o que me leva a crer que este fosse um local, um aglomerado, uma aldeia, afinal de contas, como era chamada na altura, permanente. É um tema ainda de discussão, mas há vários autores que associam, e eu subscrevo essa ideia de que esta cultura construtiva tem relações com a arquitetura megalítica. É diferente. Portanto, as outras eram esteios ao alto e depois uma laje de cobertura. Aqui estamos a falar de construção, digamos assim, em camadas de pedras que se vão sobrepondo e a falsa cúpula, mas há exemplos em Portugal de mistos, em que aparecem antas com cobertura em falsa cúpula. Por exemplo, em Val Rodrigo, há exemplos que mostram, digamos que, a transição. Como digo, este é um domínio que ainda falta investigar bastante. Esta arquitetura de pedra, se por um lado tem
relações com essa arquitetura megalítica, ela é apropriada para fins profanos, para a habitação, quando as populações se tornam sedentárias, porque obviamente ninguém ia construir uma casa destas, que exige um esforço tremendo, para daqui a 1 ano ou 2 se mudar. Portanto, isto corresponde a uma sedentarização, porque quando as populações eram nómadas, as habitações, os locais onde viviam, ou eram abrigos naturais, ou eram abrigos mais precários, construídos de materiais vegetais mais fáceis e ao mesmo tempo mais leves, que não existem restos, obviamente, já desapareceram. Neste território, estas construções precisamente, há maneira de afirmar quando é que elas terão surgido? Eu não me chocaria nada considerar que outras construções iguais a estas, da mesma tipologia, que existissem aqui, que Val do Poldros existisse aqui 1 milénio antes de Cristo. Não me chocaria rigorosamente nada. Porque a ocupação se fazia muitas vezes nos altos das montanhas, dos montes. Os próprios percursos faziam pelas linhas de cumeada, que são os cumes dos montes, por razões de controle do território e de observação, portanto, do que se passava à volta, e porque os instrumentos, nós estamos, no final de contas, no período, na transição entre a chamada Idade da Pedra e a Idade dos Metais. E os próprios instrumentos agrícolas só permitiam cultivo de solos relativamente pouco densos que existem no monte. Portanto, nos vales os terrenos são muito mais densos, são mais ricos, mas são muito mais densos, são mais duros, mais densos, portanto, que necessitou de outra tecnologia agrícola, instrumentos feitos com outros materiais, que só mais tarde é que isso aconteceu. Portanto, a ocupação começa pelos sítios altos e progressivamente há uma descida de populações. Aqui em Val de Poldros há várias razões que me parece que apontam para essa progressiva descida. A partir do final do século XIII e no século XIV há uma mudança climática na Europa, portanto há uma pequena idade do gelo, como é conhecida, que vai durar até 1900, portanto durante alguns séculos, em que o clima se torna muito mais agreste, portanto, e mais difícil, portanto, a vida de montanha. Por outro lado, há outro fenómeno que é a peste negra, no século XIV, que, como sabemos, matou uma grande percentagem da população. Há quem fale em 2/3, há quem fale 9 em cada 10 pessoas, que terá conduzido à necessidade, portanto, das pessoas se reunirem noutras comunidades, e nos climas úmidos é sabido que essa transmissão se fazia mais facilmente, portanto a peste negra se calhar ainda matou mais nas montanhas. Mas o grande acontecimento que levou a população a descer foi a introdução do milho no século XVI, vindo da América do Sul, que se adaptou perfeitamente a este território lá mais abaixo. É uma cultura muito rentável. Este território não é bom para o milho. Ou seja, o topo da montanha? Não é. Portanto, o território mais abaixo, meio encosta, vale, são os territórios mais adequados, o que levou claramente as populações, portanto, a estabelecer-se onde cultivava a sua riqueza, que era o milho. Eu acredito que esse seja o momento em que se instituiu este sistema de transumância. Esse sistema de transumância, em que as pessoas viviam a maior parte do tempo lá mais abaixo, a meia encosta, e vinham cá para cima com o gado durante os 5 meses de verão, é instituído nessa altura. A construção desta porta, que como vê tem um duplo lintel, uma dupla padieira, que é também uma solução que vai continuar a ser adotada, em que há uma primeira padieira que depois tem uma segunda apoiada apenas nos extremos, que é para ajudar a receber exatamente as forças, portanto a parede da falsa cúpula sobre 2 elementos em vez de ser um único. Isto é já uma arquitetura extremamente elaborada. É aquilo a que hoje chamaríamos engenharia de estruturas. Perfeitamente, e se agora entrarmos, temos ali princípios fundamentais da arquitetura. Nós estamos encolhidos porque o chão levantou bastante relativamente ao piso original, mas esta é uma estrutura ainda inteiramente em pedra.
Temos um pilar central em pedra, de onde apoiam duas grandes vigas que depois encastram nas paredes e assentam... Vigas em pedra? Em vigas em pedra, que encastram na parede, entram na parede, apoiam nestes outros elementos, que são os cachorros, e que, por sua vez, suportam estas grandes lajes novamente de pedra. Portanto, isto é uma estrutura integral, original, que me parece extremamente interessante e, como ainda agora referi, estão aqui os elementos básicos da arquitetura. Uma coluna, um capitel, que noutros casos é ainda mais representativo. Provavelmente existia uma base. Provavelmente existirá uma base, ou enterrada. É espantoso, verdadeiramente. Esta arquitetura que, para mim, é simultaneamente extremamente bruta, mas extremamente delicada. E que, de qualquer forma, mostra um extremo saber construtivo. Porque é preciso não esquecer que esta construção está certamente aqui há centenas e centenas de anos. Talvez milhares, como já vimos. E abandonada, e, no entanto... Se calhar, como eu dizia no princípio, Manel, se este território não estivesse Já tão não abandonado, existiria. nada disto já existia. Isso, Às vezes é exatamente. bom não haver dinheiro e não haver tanta consciência. É a mas salvação do património. Tem sido a salvação do património mas já é português. tempo de sinalizar isto, para não correr riscos. Manel, aqui há madeira. Pois, esta é outra fase evolutiva em que inicialmente as cardanhas eram integralmente em pedra, incluindo o pavimento que dividia os dois pisos. Mais tarde há a introdução da madeira, que começa com estes pavimentos, depois vai passar para a cobertura também, mas em que há a introdução, portanto, de uma estrutura de madeira, vigas que se encastram na parede e depois um soalho por cima, de que não existem muitos, porque este é um caso raro, pode-se dizer, porque tudo mais já apodreceu e desapareceu. Há regras extremamente rigorosas que definem a geometria e a construção de tudo isto. Nada disto é casual. Eu acredito mesmo que houvesse, tal como hoje há especialistas em determinados aspectos da construção, por exemplo, os engenheiros que calculam as estruturas, eu acredito que também houvesse especialistas que calculavam exatamente a construção destas coberturas, destas falsas cúpulas. Do ponto de vista estético, o que veio substituir isto foi depois o telhado, que não se compara. Portanto, isto é infinitamente mais interessante, mais complexo, mais belo do que as estruturas de asnas e as estruturas de madeira que suportam os telhados. Portanto, é um recrudescimento estético e arquitetónico que acontece. Temos aqui uma cardanha bem representativa, com duas entradas na mesma face, integralmente em pedra, com o pavimento intermédio com estrutura de pedra e com laje de pedra, cobertura em falsa cúpula, bem coberta ainda com o revestimento de terra. E o que é curioso verificar é que, se nós olharmos atentamente para ela, para o seu tamanho, para a sua proporção, para o dimensionamento dos vãos, para a relação dos vãos entre eles na fachada, para o posicionamento na escada, é rigorosamente igual ao de esta casa, ou de aquela, ao lado. A composição do alçado é absolutamente idêntica àquela, em termos de proporções, de relação entre os vãos, das escadas. E provavelmente função. As pessoas em cima... sim, isso absolutamente. As pessoas em cima, os animais em baixo. Exatamente, a organização funcional é a mesma. As diferenças são, para além da evolução da qualidade da construção, chamamos-lhe assim, a substituição da cobertura em falsa cúpula por telhado. E aqui, neste módulo, duas casas geminadas, nós temos o módulo inicial do que é a casa rural minhota, das zonas mais baixas, que depois vai crescer para o lado, vai acrescentar quartos, vai nascer a varanda à frente, mas em que o módulo base é este e nasce diretamente da cardanha. Portanto, na minha interpretação, há aqui a evolução
portanto, entre estas construções primitivas, que chegaram até hoje, e o módulo de tipologia base da Casa Rural Minhota. E ao longo dos séculos, a cultura castreja ou a ocupação romana também não contaminaram estas construções? São situações completamente distintas. Nós estamos a 1100 metros, os castros situam-se sensivelmente até 500 metros de altitude, portanto há uma diferença significativa. Os modos de vida também são distintos, com diferentes ênfases na pastorícia e na agricultura, possivelmente são mesmo povos distintos. E se nós repararmos, as cardanhas e as casas dos castros são diferentes tecnologias construtivas. As cardanhas vêm da tradição megalítica, as casas dos castros vêm da tradição das cabanas feitas com materiais vegetais que depois são consolidadas em pedra. Por outro lado ainda, nos castros havia construções separadas para os animais, o que significa que de facto são morfologias, tipologias arquitetónicas completamente distintas, portanto naturalmente que terá havido contactos e influências, mas não que tenham tido grande relevância. A tipologia da Casa Rural Minhota, eu acredito que vem desta tradição das cardanhas e não dos castros. O que mais me impressiona, Manel, é que não obstante o abandono deste território e a degradação de muitas das cardanhas, as cardanhas, a branda subsiste. E ela hoje já não tem a sua função inicial de transumância, desapareceu, ela vai sendo ocupada ou abandonada ou ocupada por habitações de lazer, de fim de semana. A grande quebra verificou-se nos anos 40 e um dos fatores fundamentais foi a política de florestação do Estado Novo, em que parte dos baldios foram apropriados para florestação. E isso foi gravíssimo porque os baldios não serviam apenas para a população recolher a lenha ou pôr o gado a pastar. Cada parcela de terreno agrícola, agricultado, tinha que ter uma área de monte associada precisamente para fornecer a lenha, o tojo e tudo isso. A partir do momento em que a população perde essa outra área que era absolutamente essencial e complementar à atividade agrícola. Porque foi florestada? Porque foi florestada. Artificialmente florestada. Inevitavelmente, todo o sistema começou a decair. Associado a isso vem a imigração. Isto é uma política dos anos 40. Pouco depois, ou imediatamente associado a isso, vem a grande vaga de imigração. Anos 60? Anos 60. E se vir os números, a imigração afetou muito mais as zonas de montanha do que as zonas de planície, de vale. Portanto, há uma mudança demográfica, há também novos fatores sociais, culturais. Tudo isso vai conduzir inevitavelmente à quebra do sistema e ao progressivo abandono que se verifica. Nos anos 70, em 76 concretamente, os baldios voltam à posse da comunidade, mas já era demasiado tarde, portanto é daquelas situações... Essa dinâmica tinha sido quebrada, completamente, esse ciclo económico tinha sido partido para sempre, não obstante ainda permanecer ainda residualmente, exatamente, até os anos 2000, mas era já o estrutor final e pronto, e acabou. E é uma pena, porque de facto este conjunto é extremamente valioso. Todo este sistema de apropriação do território, portanto, é algo de arqueológico que devia ser no seu todo entendido, estudado e apropriado e não preservado, porque não se pode musealizar, obviamente, todo um território, mas encontrar novas formas, enfim, de apropriação e de exploração, no fim de contas, deste mesmo espaço. Tudo o que diz é absolutamente verdade. Este podia ser um argumento fortíssimo para um turismo qualificado nesta zona, que é tudo aquilo que nós precisamos. Não é turismo de massas sem grande critério, mas é gente que vem à procura exatamente destes fenómenos que permanecem de uma forma improvável no tempo, mas é comovente ver como, não obstante esse abandono todo a que tem sido votado e tantas vezes a essas transformações abusivas, as cardanhas aqui ainda continuam a resistir e são uma espécie de afirmação da extrema qualidade de construção.
destes ancestros nossos, não é? E dizia um professor de História da Arquitetura com graça que no fundo os arquitetos não são mais do que pedreiros que aprenderam latim, ou seja, que os arquitetos são descendentes diretos dos pedreiros, e quem diz arquitetos diz engenheiros, não é? Quem se dedica à construção. Mas eu diria que os construtores já sabiam muito latim. Eu lembro uma citação do Camilo Castelo Branco na Brasileira de Prazins, que refere o Zeferino, que era um pedreiro. Zeferino, portanto, criticou o colega que não tinha seguido as regras do Vignola, que é o teórico da arquitetura. Renascentista. Absolutamente erudito. O que quer dizer que os pedreiros tinham a obrigação de conhecer e seguir essas regras. E o colega não gostou e apanhou numa esquina e deu-lhe uma coça. Pronto. E o mesmo já tinha acontecido ao mestre dele, Manuel Chasco, que também tinha criticado um colega porque tinha construído um butaréu torto numa igreja e também na feira dos 24 também levou a pancada do colega que não gostou dessa crítica. Isto quer dizer que estes pedreiros já sabiam latim. Pelo menos no século XIX. E pela qualidade de construção. A resistência, portanto, e os princípios básicos da arquitetura que nós encontramos aqui, eles sabiam o que estavam a fazer e, portanto, há aqui muita erudição. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.